Olá, boa noite. Eu sou a professora Maressa e nós da Educação Adventista estamos muito felizes com esse momento que estamos tendo agora. Eu já sei que tem pessoas aqui nos assistindo do Distrito Federal, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo à nossa live. Sinta-se em casa, a casa é sua. E esse momento foi um momento que nós separamos para conversar um pouquinho sobre rotina, sobre quarentena, sobre estudo. Então, que momento importante que nós vamos ter aqui agora. E você é nosso convidado especial, então não saia daí. E a nossa convidada de hoje é a doutora Edilene Ebinger. Eu preciso de tanta ajuda aqui porque essa mulher tem patente, viu? Olha só, ela é mestre em psicologia, terapeuta familiar e de casal e Master Coach. Antes de chamar a doutora Edilene, eu já queria falar para você que se você tiver dúvidas, mande para a gente as suas perguntas no inbox, que nós vamos selecionar essas perguntas para poder responder ao longo dessa live. Então, se você tem dúvidas, não se acanhe, mande aqui para a gente, certo? Doutora Edilene, boa noite, que prazer ter você aqui conosco, tudo bem? Olá, tudo bem? Que bom, Maressa, muito obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada por estar com vocês. É bom demais estar aqui com vocês nesse momento tão especial que nós estamos vivendo. É uma alegria, um abraço grande para todos os pais da Rede Adventista de Educação e também para os alunos da Rede Adventista de Educação. Privilégio estar aqui com vocês nesta hora. E como tem sido a quarentena aí na sua casa? Tem sido fácil? Difícil? Muito tempo passando junto com a família, 24 horas por dia com o filho, irmão, periquito, papagaio, trabalho, tudo junto, tudo misturado. Que dificuldade! Doutora Edilene, quais são as dicas que a senhora tem para a gente poder manter um bom convívio familiar? Bom, é inevitável a gente poder dizer que nesse período trouxe bastante transformações para a nossa vida, esse período de pandemia, esse período de reclusão. As nossas vidas não são mais as mesmas, a rotina foi quebrada e de um dia para a noite a nossa realidade se transformou completamente. E o pior de tudo é que foi aleatório a nossa vontade. Quando coisas assim acontecem, quando a nossa realidade, a nossa rotina é modificada sem a nossa permissão, sem a nossa autorização, isso costuma nos desestruturar emocionalmente. Quando a gente modifica a rotina com a nossa permissão, porque é necessário, porque a gente reconhece a necessidade, já causa uma certa desestrutura. Imagine quando a gente não gostaria que isso acontecesse. Então, essa desestrutura, ela vai trazer também, vai mexer também no nosso emocional. Algumas casas que eram bem grandes, durante a pandemia se transformaram em casas pequenas e as pequenas se transformaram em casas impossíveis. Por que eu estou falando isso? Porque o espaço que antes era grande, favorecia todos, cada um tinha o seu lugar, durante esse período ficou pequeno porque todos os membros da família estão juntos ao mesmo tempo e durante 24 horas. O certo é que a família fica mais ou menos umas 6 horas, todo mundo junto no mesmo ambiente, tirando o período de sono, o período que a gente está dormindo. E agora precisam conviver 24 horas, sendo que parte da noite foi encurtada, porque como está todo mundo em casa e não cansa muito fisicamente, também não estão indo dormir no horário habitual. Isso causa bastante estresse, traz bastante angústia, isso desequilibra muito emocionalmente, não só os pais, não só vocês pais que são aqueles que deveriam se manter mais equilibrados, fortes, como também os filhos, porque eles são reflexos de como vocês estão se comportando nesse período. Eu preciso dizer ainda que alguns que não têm uma estrutura emocional muito forte, que não são muito bem estruturados emocionalmente, nesse período se desestruturam muito, se abalam fortemente. Aqueles que têm um pouco melhor a estrutura emocional conseguem passar por esse período de uma forma mais suave, Mas todos nós, vocês e eu também, sofremos com esse ato, com essas ações governamentais, que mudaram a nossa rotina, que estabeleceram uma nova realidade. É claro que é bem diferente, mas eu gostaria de trazer para você o que está acontecendo há alguns anos na Suécia para servir como exemplo e uma compreensão do que uma desestrutura emocional nos progenitores, no pai, pode causar nos filhos. Há alguns anos, a
Suécia é um país aberto e ele vem recebendo muitas famílias de refugiados. E os pesquisadores descobriram um fenômeno que acontece com as crianças dessas famílias de refugiados que são recebidos na Suécia. Enquanto eles estão dentro de um processo de legalização para ver se o país vai aceitá-los, recebê-los definitivamente, essas famílias, esses profissionais, melhor dizendo, observaram que os filhos dessas famílias, eles começam a ter uma sonolência muito grande. E essa sonolência vai levando eles a um estado de coma. Eles não precisam ser internados, eles não perdem as funções, continuam respirando normalmente, só que um sono profundo é tomado. As crianças são tomadas por um sono profundo. Eles chamam isso de síndrome de resignação. Eles estão estudando porque é muito novo, eles não têm todos os mecanismos para ajudar. Essas crianças entram em estado de sono profundo, adormecem durante meses. Meses elas ficam adormecidas, algumas 7 meses, outras anos. Eu li um estudo que um filho de uma família permaneceu nesse estado por 2 anos. Como isso acontece? Eles recebem médicos em casa para poder acalmar a família, porque vocês já imaginaram o desespero? Ver o teu filho com uma sonda sendo alimentado e completamente em coma dentro da própria residência? O que acontece é que, quando finalmente o país passa a papelada toda daquela família e dá autorização para que eles permaneçam no país, essas crianças começam a sair do coma. É isso que eles têm observado. Elas começam lentamente começar a acordar, voltar às suas funções e tem vida normal como se nada tivesse acontecido. Isso porque nesse período os pais relaxam, porque agora estão em segurança, podem viver num país com mais tranquilidade. Eu estou contando essa história, queridos, longe de nós isso acontecer aqui no nosso país, não é? Mas eu estou contando que pessoas que passam por traumas grandiosos, por condições assoladoras, elas são abaladas emocionalmente e isso atinge os filhos, porque como pais, na nossa realidade diária, você é modelo, você é referência, o teu filho olha para você, ele tem você de mais perto e é você que passa segurança para ele no dia a dia. Então, se você está inseguro, se você está abalado emocionalmente, é inevitável que o teu filho também vá se abalar emocionalmente. Realmente ter um bom relacionamento familiar ajuda muito a passar por esse momento de crise que nós estamos vivendo com o coronavírus, né? São tantas preocupações, as crianças sentem isso, os adultos sentem isso e ter um bom convívio familiar realmente ajuda a passar por tudo isso com mais tranquilidade. Agora, a gente entende, conversando sobre isso, que rotina é uma coisa importante, não é mesmo? Porque ficar em casa sem ter uma rotina pode piorar muito a situação. O que você tem a nos falar sobre isso, doutora? Ok, claro, vamos dar algumas dicas muito especiais para que durante esse período os pais possam se aproximar o máximo possível dos filhos, tentando amenizar, né? Tentando amenizar um pouco a causa dessa angústia que tomou a todos nós. Primeira coisa importante, aproveite esse período para desenvolver vínculos com seus filhos. O vínculo é um registro importantíssimo para a saúde emocional. Quanto mais você desenvolve um vínculo sólido, forte com seu filho, mais o seu filho cresce e se desenvolve emocionalmente saudável. Então vale muito a pena. Como você pode fazer isso? Estando próximo a ele. Fique perto do seu filho. Esteja presente na hora dele dormir. Faça uma massagenzinha nele. Traga um copo com água para que ele possa dormir, né? Tranquilo. Conte uma história. Fique próximo do seu filho. Ao amanhecer, seja a primeira pessoa que ele vai ver. Você está em casa. Você está home office. Você tem essa liberdade, então fique mais perto, fique mais próximo, ponha seus filhos no colo, acaricie seus filhos, né? Se você mora numa casa e tem um quintal, vai lá para fora, acampa com teus filhos. Se é apartamento, faz um acampamento embaixo da mesa, né? Coloca lençóis, é um acampe dentro, né? Acampa dentro de casa. Enfim, esse é o momento para se aproximar.
Esse é um momento para ficar perto. Aproveite. Oportunidades, elas passam, precisam ser aproveitadas. E essa é uma oportunidade que você está recebendo de ficar mais próximo. Segunda dica importante, estabeleça uma rotina. Não é porque eles não estão assistindo aulas presenciais que eles devem ficar à vontade, decidir por si mesmo como será o seu dia. Inclusive você, pai e mãe também. Para a questão de saúde mental, precisamos estabelecer uma rotina, porque a rotina, ela passa uma mensagem importante para o nosso cérebro, de que nós somos importantes, de que nós temos coisas a fazer, que nós temos coisas a realizar. Então é importante que você estabeleça uma rotina, horário de acordar, horário de dormir. Seu filho está em casa o tempo todo, mas ele precisa ter um horário para acordar. Ele não pode acordar quando bem entender. A aula dele é à tarde, Dilene. Então ele pode acordar às 10, às 11. Não deve acordar. Deve acordar cedo. Outro detalhe importante, horário de criança ir para a cama. É um horário, sabe qual? 21h30 no máximo. No máximo é o horário, a criança já deve estar na cama. Se a criança está em idade escolar, 21 horas é o ideal para ela ir para a cama. E aí algumas dicasinhas básicas eu vou dar daqui a pouquinho para você, especificamente sobre o estudo. Então a rotina precisa ser estabelecida. A rotina é importante porque ela traz para a mente da criança de que ela é útil, de que ela é importante, de que ela tem significado. Então, por gentileza, não deixe o seu filho acordar e passar o dia de pijama, fazer o que ele quer. Estabeleça uma rotina, horário de acordar, horário de dormir. 21 horas é o horário ideal para a criança ir para a cama. Por favor, não deixa ficar assistindo televisão até mais tarde. Isso vai trazer um sono agitado para ela e dificultar o aprendizado e dificultar o dia dela, vai ficar agitada. Horário para dormir, horário para acordar, troca a roupinha dela depois que ela acorda, né? Cuide das atividades durante o dia. Ela tem que ter tempo para estudo e tempo para diversão também. Eu sei que dentro de casa é mais difícil, às vezes não dá para sair, mas você precisa estabelecer um horário, andar de bicicleta, gastar um pouco a energia. Criança tem muita energia e você não pode proibi-la de gastar essa energia. Senta aqui, fica sentado, me obedece, menino, porque ela tem energia, essa energia precisa sair. Então, estabelecer rotina vai te ajudar muito a cuidar dos teus filhos. E rotina para você também. Mesmo que você esteja home office, você precisa também estabelecer rotina para você. Horário de dormir, horário de acordar. Para de maratonar a série, porque isso não é saudável. Assiste um pouquinho, mas não pode ficar ligado o tempo inteiro, porque isso vai consumir energia. E energia é vida. E nesse momento você precisa estar bem, com a sua energia alta para enfrentar a crise. Crises demandam energia, então você precisa cuidar com essa sistemática. E terceira dica muito importante é brinca com teu filho. Aproveite esse período para brincar. Os especialistas dizem que não precisa brincar horas a fio, 20 minutos somente é necessário diariamente. Brinca com ele 20 minutos e tá tudo ok. Ele vai se sentir abastecido. Claro que a criança vai vir atrás, fica mais, pai, mãe, brinca um pouquinho mais, mas não precisa. 20 minutos é o suficiente, emocionalmente falando, para abastecê-lo e trazer a tranquilidade que ele precisa para as demais atividades. Agora, não é você que vai determinar a brincadeira. Deixa ele dizer do que ele quer brincar. Entende? Deixa ele dizer, pai, quero brincar disso, quero brincar daquilo. Às vezes você fala, eu tenho 20 minutos, vamos brincar disso. Não, deixa ele escolher. Isso, sabe o que acontece? Quando você age dessa forma com o teu filho, você dá autonomia para ele. Você ensina escolhas, o que é fundamental no mundo de hoje. A multiplicidade de coisas que o mundo nos oferece precisa nos treinar para sermos bons escolhedores, sabermos escolher. As crianças, os jovens hoje ficam muito confusos diante de tantas opções e a gente já ensina isso em casa. Quando você brinca com o teu filho, você desenvolve algumas coisas muito importantes, como por exemplo, você desenvolve nele o senso de competência. Ele tem o sentimento de ser competente, ele tem o sentimento de pertencimento, de que ele pertence a alguém, de que ele pertence a algo. Isso é fundamental. Sabe outro ganho importante do brincar com o filho? Reduz a agressividade da criança. Eu recebo no consultório tantas reclamações de crianças que são agressivas. E sabe qual é o remédio? O remédio nem sempre está lá na farmácia. O remédio está dentro de casa. Um pouquinho mais de atenção e brincar com o filho, tirar tempo com ele, reduz a ansiedade da criança e reduz a agressividade.
Faça isso e você vai perceber que o seu filho vai se tornar menos agressivo com você, com irmãos, com parentes, enfim, dentro da própria residência. Então, é bastante importante. 3 dicas, relembrando, é necessário que você desenvolva vínculos, é necessário desenvolvimento de rotina e você precisa brincar com teu filho. 3 dicas básicas, simples, que não custam nada e que você, colocando elas em prática, você vai ter um retorno muito bom com o teu filho enquanto você está em casa. Anotou? Quantas dicas valendo ouro nessa live? Anotou aí? E se você tem dúvida, manda pra gente inbox a sua pergunta para a doutora responder, tá bom? Não se acanhe, mande pra gente sua pergunta. E você que chegou agora aqui caindo de paraquedas, não sabe o que está acontecendo, vou te contextualizar. Nós já falamos aqui sobre a importância do convívio familiar, o bom convívio familiar em épocas de quarentena, onde todo mundo fica 24 horas por dia juntos, precisa ter um bom convívio familiar. E que um dos segredos para o bom convívio é a rotina, certo? Então, se você que chegou agora também tem dúvida, manda pra gente inbox que nós podemos responder as suas perguntas. Agora, rotina é importante. Agora, quando a gente acrescenta o estudo, é muito mais importante e muito mais difícil. Doutora, como nós podemos ajudar a engajar os nossos pequenos no estudo, para eles não perderem a atenção, não perderem a vontade de estudar? Como a gente pode fazer isso? Sim, estudar em casa nem sempre é fácil, não é verdade? Você está acostumado a preparar teus filhos e vão para a escola, e a professora recebe na escola, passa os conteúdos. Agora a escola veio para dentro de casa, através da telinha do computador, e é desafiador, porque a criança ela se move, ela se mexe, e no computador é menos interatividade do que na escola, né? Eles não estão acostumados com esse mundo, embora eles saibam lidar com o computador às vezes melhor do que você, que é pai e mãe, é diferente brincar, jogar no computador do que sentar para assistir aula. Os professores também foram pegos de surpresa, a escola foi pega de surpresa e tem que se adaptar, se ajustar. Os pais precisam ter paciência, a escola precisa ter paciência e as crianças também precisam ter paciência para que isso possa acontecer da melhor maneira possível. Bom, você precisa encontrar um espaço dentro da sua casa, seja ela grande ou pequena, para que o teu filho possa ter esses momentos de estudo, quer seja online ou presencial. Você precisa ter esse cuidado. Reserve um cantinho para ele, com o mínimo de distração possível, onde o computador possa estar e ele esteja ali. O horário que ele vai estar com o professor online já está determinado, mas fora disso, o horário das atividades precisa ser sempre o mesmo lugar. A rotina ajuda muito, o mesmo horário, o mesmo local, sem muitas distrações. Desligue aparelhos como televisão, som, para não desviar a atenção auditiva dele para aquilo que ele precisa. Concentração, isso é importante. Não deixe ele ficar mais de 40 minutos. Se ele tem até 9 anos, 10 de idade, não permita que ele fique mais de 30 minutos sentado fazendo uma tarefa sem levantar um pouquinho, tomar uma água, dar uma volta, porque ele não tem concentração para isso. Não adianta. Se você obriga ele a ficar ali por 1h30, ele começa a ficar lento, ele começa a largar a tarefa, começa a ver um passarinho, começa a ver outra coisa, começa a falar, ele se dispersa, então não resolve. 30 minutos, levanta o guri, manda ele dar uma corridinha, manda ele dar uma volta, dá uma água, deixa mexer um pouquinho na atenção dele para poder trazer ele de volta e fazê-lo prestar atenção. Outro detalhe importante com relação aos estudos: cuide com a alimentação. Esse tempo em casa, não só as crianças, como os adultos estão comendo com mais frequência, porque está muito tempo ocioso dentro de casa. Então dá vontade de comer, não é fome, é vontade de comer. E nem sempre a vontade de comer é um alimento saudável, uma fruta, né? A vontade de comer é comer o que não presta, porcaria, doce, bolacha recheada, picolé, sorvete, enfim, bala, pirulito, sei lá o que for. É ter alguma coisa na boca, porque isso ajuda a reduzir a ansiedade. É momentâneo, mas ajuda na redução de ansiedade. Então as crianças ficam querendo comer toda hora. E aí você começa a ser conivente com elas dando doce. O açúcar faz um efeito terrível sobre eles, vai agitá-los. Você está com pouco espaço, você precisa de concentração dele nos estudos. Você dá açúcar, pronto. Você deu um prato cheio para eles ficarem agitados, se movimentando. Evita o açúcar. Não dou açúcar não, mas dá leite com Toddy. O que é isso? Açúcar?
muito açúcar. Mas o leite fica pretinho, parece um café. Muito Toddy, muito açúcar. Então você precisa cuidar com isso. Cuida da alimentação do seu filho agora que você está em casa e que você pode atender, ficar mais esperto, ficar ligado nessas questões de uma forma que você não poderia se estivesse trabalhando fora. A alimentação é fundamental para que você tenha a atenção dele. Nada, evite doce. Doce só no domingo, só no final de semana, quando não tem aula. Mas durante a semana, faz isso que você vai sentir a grande diferença no rendimento, na atenção, na concentração e na diminuição da agressividade do seu filho também. Doutora, até eu tô achando mais fácil lidar com a rotina de estudo em casa, hein? Muito sensacional cada dica que a senhora está dando aqui. Agora, outra coisa que é muito importante a gente trabalhar e que talvez seja mais difícil é a ansiedade. Como nós podemos trabalhar a ansiedade que traz tantos malefícios para a nossa saúde, para o nosso convívio também diário dentro de casa? Eu sei que às vezes, diante dessas circunstâncias, a gente tende a ficar muito desanimado. Primeira coisa que eu quero dizer para você, se você tem sentido bastante ansioso, angustiado, eu preciso te dizer que é normal, né? Não fica desesperado. É natural que tudo isso que está acontecendo provoque reações que são indesejadas, que a gente não esteja muito feliz, muito contente em senti-las. Agora, o que é que a gente precisa fazer é não se concentrar nessas emoções e sentimentos negativos que toda essa história de pandemia tem provocado no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Você como pai, como mãe, você precisa respirar fundo diante das circunstâncias e acreditar que as coisas vão melhorar. Eu sei que as notícias não são às vezes animadoras. A gente tem ouvido cada dia que ainda vai acontecer o pior. E isso não é nada gostoso de ouvir. Por isso eu gostaria de dizer para você que você precisa selecionar o que você ouve, porque aquilo que entra pela nossa mente afeta a nossa emoção. Então quando você dá ouvidos para pessoas que estão pondo para baixo, são desanimadoras, quer sejam pessoas amigas do lado, vizinhos ou até noticiários, isso vai afetar você e com certeza a sua competência em cuidar bem dos seus filhos. Então você precisa estar alerta a isso. Eu preciso dizer para você que Deus é um Deus sábio e que esses momentos difíceis que você está vivendo, se você escolher tirar proveito deles, será de grande aprendizado. Será uma oportunidade rara para desenvolver conceitos, desenvolver formas de agir, desenvolver soluções maravilhosas para lidar com seus filhos. Você só precisa ter um olhar positivo. A positividade é a única coisa capaz de te conduzir por esses momentos de dificuldade agora. Acredite seriamente que aquilo que você pensa vai influenciar a forma como você vive. Então você precisa alimentar a sua mente com pensamentos mais positivos, acreditando em Deus. Tem uma autora que eu gosto muito e ela diz que Deus é sábio demais para errar e bom demais para reter bênçãos dos seus filhos. Então tudo isso que está acontecendo, precisamos crer que é bênção, que vai se tornar em bênção para a nossa vida. Só depende da forma como eu recebo. Se eu recebo isso como uma coisa terrível, desastrosa na minha vida, assim será. Mas se eu recebo isso como uma coisa majestosa, grandiosa, como uma grande oportunidade para mudanças que em outro momento não me seriam possíveis, assim será. Porque Provérbios 23:7 diz que como o homem imagina a sua alma, assim ela é. Eu quero dizer para você agora que se o mundo todo aí fora está dizendo que o pior ainda está por vir, se você acredita em Deus, e eu creio que acredita porque você colocou o seu filho numa escola confessional, então você crê em Deus. Então escuta o que eu vou te dizer. Quem acredita em Deus, acredita que o melhor ainda está por vir. Porque é impossível estar com Deus e esperar o pior. Quem está com Deus, espera sempre o melhor. Como é bom saber e acreditar que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Parece que é muito mais fácil atravessar esse momento sabendo disso, não é mesmo? E nesse momento nós temos muitas perguntas chegando e a gente está muito feliz com a sua participação. Temos perguntas de todas as regiões. Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Tocantins, muito obrigada pela sua participação e nós vamos agora, nesse momento, tentar responder todas as perguntas que estão chegando pra gente. E a primeira pergunta, que já é a pergunta que não quer calar, doutora, porque falar aqui
é fácil, mas e agora? Como estabelecer uma rotina em casa? Nos ajude, doutora, como vamos estabelecer uma rotina? Sem dúvida, para manter uma rotina, você precisa de disciplina e alguns dos pais não são muito disciplinados. Então, como estabelecer rotina para os filhos se os pais não têm uma rotina? Queridos, quando a gente se transforma em pais, não é? Quando nos tornamos pais, a gente tem que ter responsabilidades. E o estabelecimento de rotinas, ele parte do processo de maturidade. Nós estamos vivendo um momento de crise e em momentos de crise nós precisamos de alternativas. E a alternativa para viver essa crise é rotina. Se você tem dificuldade de se achar em horários, receba o auxílio de um despertador que vai acionar você os momentos que você tem que parar para poder atender o filho ou atender uma demanda do que está acontecendo dentro da rotina do seu filho. Lembre-se que você é exemplo e se você não estabelece uma rotina para você, você fica também inviabilizado de estabelecer uma rotina para o teu filho e isso vai trazendo consequências desastrosas. Acredite que esse tempo todo dentro de casa, com todo mundo junto, com uma série de atividades para fazer, sem rotina, você não vai conseguir lidar com isso. Então, coloque aí ativar despertador para estabelecer a rotina. Escreva na parede, na geladeira, em algum lugar, uma rotina, um roteirozinho de como vai funcionar o seu dia. Isso também vai te ajudar a você começar a operacionalizar uma rotina dentro da sua casa. Doutora Adilene, já fiz aqui a rotina diária do meu filho, ele já está fazendo tudo direitinho, bonitinho, mas quando chega na hora de estudar, nada dá certo, ele não consegue se concentrar. O que eu posso fazer para ajudar o meu filho na rotina escolar? Uma forma de ajudar essas crianças que são mais resistentes a participarem da rotina, a se concentrarem melhor, é premiando essas crianças. Faz um calendáriozinho assim, ó, estudou legal, se comportou legal, com várias coisas que você precisa, terminou a tarefa em tanto tempo, sabe? Como se fosse um roteirozinho e você vai pondo ali um ok, cada tarefa que ele alcança dali e aí você promete um prêmio no final. Olha, se você conseguir tudo, a gente passa num drive-thru e compra um sorvete para você no domingo, ou o papai ou a mamãe vai sentar com você e vamos fazer aquele jogo, sabe aquele jogo que você tá querendo? A gente vai ficar junto, ou você vai ajudar a mamãe a cozinhar, enfim, você oferece uma premiação para a criança, se ela cumprir todas aquelas... A criança nessa faixa etária ama esse tipo de coisa, então faz como um concurso, entendeu? Como se fosse um concurso, teve atenção, estudou no tempo que foi determinado, né? Não levantou nenhuma vez durante a tarefa, enfim, você mesmo pode estabelecer os critérios que você vai avaliar, isso vai motivar o teu filho e pode trazer um resultado bem positivo. Gente, quanta coisa legal nós estamos compartilhando aqui nesse momento. Doutora Adilene, que momento especial. E se você que está em casa ainda tem dúvidas, ainda há tempo. Mande inbox para a gente a sua pergunta para a gente tentar responder até o final dessa live, tá bom? Ainda pode dar tempo. Agora, o que eu quero perguntar para a senhora, doutora Adilene, é sobre a internet. Né? Em tempos normais já é muito difícil lidar com a questão do celular, da internet dentro de casa, porque a gente vive num mundo muito tecnológico. Agora, em tempos de quarentena, esse tempo todo em casa, parece muito mais difícil controlar essa questão. Quais são as dicas que você traz para a gente conseguir controlar essa questão do celular em tempos de quarentena? Isso aí não é fácil. Esse tempo que nós estamos vivendo tem colocado até os pais muito tempo nas redes sociais. Imaginem os filhos, né? Imagina as crianças, imagina os adolescentes, então, misericórdia. O negócio fica realmente difícil. Eu sei que as crianças é mais fácil controlar. É só não entregar o celular para elas, né? Aí mantém ali disciplina, dá o tempo, toma quando necessário. Não importa, gente. Filho tem que obedecer aos pais, não tem conversa. Mas depois que eles cruzam ali a linha dos seus 10, 12 anos, começam a ficar adolescentes mais independentes, tem seu próprio quarto, né? E tem computador individual e etc e tal, você precisa, o único remédio, escuta o que eu vou falar, porque você não controla. Ou você desliga a internet da casa, né? Ou você se aproxima. Então, escuta a minha dica, se aproximar do adolescente é a melhor forma de você acompanhá-lo nesse momento de rede social. Está do lado, está junto, está perto, não é ficar vigiando não. Às vezes os pais dizem, eu chego junto e estico o olho. Ah, o adolescente não é bobo.
Ele sabe que você chegou junto só para vigiar e monitorar. Aí ele vai se afastar. Então chega perto porque ele é teu filho, porque você ama de paixão, porque você quer ficar próximo, porque você quer desenvolver esse vínculo com ele. E aí você vai ter mais acessibilidade. E aí a tua fala de não tá um pouco demais não e tal, vai ganhar espaço. Porque se você vem só para corrigi-lo, aí você tem um problema grave para lidar. Então você precisa se aproximar para a tua fala poder ganhar espaço com relação ao teu adolescente, tá bom? Tenho aqui comigo uma pergunta que vai abalar a estrutura desta live. Doutora Dilene, como fazer para trabalhar home office e ao mesmo tempo cuidar das crianças? Doutora, desculpa, mas vou jogar esse caroço de angu para a senhora. Evitar o barulho nesse tempo dentro da casa é aquilo que eu falei, né, no comecinho da nossa conversa de hoje. As casas que são pequenas se tornaram impossíveis e as grandes ficaram pequenas por causa da movimentação que se instala nesse período. Uma dica importante seria você tentar trabalhar no mesmo período que ele estuda, para que possa render um pouco mais. Se ele precisa de assessoramento no estudo, eu sei que isso não vai ser possível. Colocar fone de ouvido nas crianças enquanto elas estão vendo alguma coisa na televisão e fone de ouvido em você também pode ajudá-lo a trabalhar com mais tranquilidade e ajudar na concentração. Escolher um ambiente da casa que seja propício para isso é bem importante, tanto para você quanto para os filhos. Eu volto a insistir nisso, né? Ele precisa ter o lugarzinho dele para estudar. Agora, eu sei que às vezes as crianças desenvolvem uma brincadeira e gritam e falam alto, e quando tem mais de um filho, 2, 3, aí vira, né? Vira um complô contra você dentro de casa e fica difícil às vezes manter o controle. A dica principal é assim, ó. Chega junto. Eu sou repetitiva, mas é porque funciona muito, sabe? Fica próximo deles, brinca um pouquinho, abastece um pouquinho e depois faz acordos. Olha, dá para vocês agora diminuírem. Os filhos amam colaborar com os pais. Eles gostam de colaborar. Mas se você tá só autoritário, cala a boca, já mandei calar a boca. Quantas vezes eu tenho que mandar calar a boca? Dá um jeito desses meninos, fecha esses meninos no quarto. Se você tá sempre irritado e autoritário, eles não vão te atender. Então, dá um pouquinho de atenção, pede com carinho, né? Os muito pequenininhos vai ser complicado, porque eles não têm a compreensão. E a informação que você precisa de silêncio vai durar 5 minutos. É o tempo que eles conseguem absorver, né? Mas é um exercício, gente. Eu preciso dizer que não há milagres, né? Há trabalho duro. É um trabalho intenso, eu reconheço, não é fácil, não só eu reconheço, como a administração da Escola Adventista reconhece, por isso está fazendo isso, para tentar te ajudar, para estender a mão para você, porque é um esforço conjunto nesse momento, de trabalho conjunto entre profissionais, pais, alunos, para que a gente possa fazer o melhor desse período, com o maior proveito e o melhor aprendizado. Estamos nos esforçando e cremos que você também está fazendo o seu melhor. Nós recebemos uma pergunta aqui que nós achamos muito interessante. Vamos ver se a senhora consegue nos ajudar, doutora. A pergunta é assim: como trazer o espiritual para dentro de casa nesses dias de quarentena sem que seja muito forçado, muito pesado, de uma maneira leve, de uma maneira natural? Como podemos fazer isso, doutora Dilene? Sim, uma forma muito especial de a gente viver nesse momento, ultrapassar essa dificuldade, é fé em Deus. E como a gente desenvolve essa fé com os nossos pequenos? Estudando um pouco da palavra de Deus, um pouco cada dia. Eu gostaria de sugerir para você estabelecer um horário em que você junta a família para fazer uma prece, todo mundo junto. Seus filhos vão perceber que você tem um ser superior, um ser que é maior do que vocês e que está controlando, está cuidando, está protegendo vocês durante esse período. Isso ajuda muito no desenvolvimento da fé da criança. Então a minha sugestão é que depois que todo mundo acorda, toma café, enfim, você escolha o melhor horário do dia, ou na hora do almoço, quando consegue todo mundo sentar à mesa, você diga, gente, vamos dar as mãos agora, vamos fazer uma prece a Deus, posso ler um pouquinho da palavra de Deus? Se você é cristão, já você sabe disso. Abra a sua palavra, abra a Bíblia, leia um trecho que seja acessível ao entendimento das crianças, orem juntos, deixe a criança orar, vocês vão descobrir coisas incríveis quando você permite que o seu filho ore. O seu filho traz ansiedades, ele traz gratidão na oração, é muito gostoso ouvir a oração dos filhos. Permita isso também. Se você não é de nenhuma denominação, não tem nenhuma religião, não tem problema, é uma conversa com Deus.
Deus. Ela pode ser feita ali em família. Deem as mãos e falem como se Deus estivesse literalmente presente. Ele está, não em pessoa, mas Ele está presente ali. Acredite nisso e eleve a Deus uma prece de gratidão, de proteção, de clamor e você vai receber a bênção. A fé é a única possibilidade de nos manter vivos durante esse processo tão difícil que nós estamos enfrentando. Eu espero que você consiga manter a sua. Que instrutiva que está sendo essa live, que incrível! Espero que vocês estejam gostando. Se você ainda tem pergunta, mande pra gente inbox, nós vamos responder, mas infelizmente não vamos responder nessa live, porque ela está chegando ao fim. Ah, professora Maressa, você falou que vocês iam responder todas as perguntas e nós vamos. Nós temos uma equipe especializada que vai responder todas as perguntas. Você receberá a sua resposta pelo mesmo local que você perguntou. Então, se você ainda quer fazer uma pergunta, pode perguntar que você receberá a sua resposta, tá bom? Doutora Edilene, muito obrigada. Foi incrível esse momento que nós passamos aqui juntos. Foi muito instrutivo, você foi realmente especial. Muito obrigada! Eu que agradeço, Maressa. Eu que agradeço o privilégio e o convite de vocês por estar aqui com vocês e com todos esses pais maravilhosos da Rede Adventista de Educação. Um grande abraço para todos e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada mais uma vez, doutora Edilene. Foi realmente muito instrutivo todos esses momentos que nós passamos aqui juntos. E para você que esteve aqui até o final, nosso muito obrigado. Eu espero que essa live tenha servido para te ajudar nos problemas que você estava tendo aí em casa, porque nosso objetivo como Educação Adventista é ser uma luz dentro da sua família, é te ajudar, te dar suporte, te dar apoio. E se você tiver alguma dúvida, algum problema, não tema, peça a nossa ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Boa noite, muito obrigada!